Olá pessoal, eu sou a Anne Lívia e eu sou desenvolvedora de softwares do Pitang Labs, que consiste em um laboratório de inovação da Pitang que é voltado para pesquisa, experimentação e desenvolvimento de soluções tecnológicas mais disruptivas. E nesse intervalo técnico, nós iremos explorar o potencial da visão computacional na web, onde nós iremos desenvolver uma aplicação que vai ser capaz de classificar imagens em tempo real. Então, essa classificação ela vai ser realizada utilizando um algoritmo de aprendizado de máquina que vai reconhecer determinados gestos que são realizados diante de uma webcam, e estes gestos reconhecidos serão posteriormente usados para controlar um determinado jogo. Então é basicamente isso que nós iremos construir. Mas antes de partirmos para o código, nós precisamos entender o que é a visão computacional. Então, de forma sucinta, nós podemos entender a visão computacional como uma sub-área da inteligência artificial que vai tentar simular artificialmente a visão humana, extraindo e também analisando, interpretando informações que vão estar presentes em imagens ou frames de vídeo digitais, para consequentemente recomendar ou executar ações que vão auxiliar os usuários a depender do contexto do projeto. E na visão computacional existem diversas tarefas que podem ser realizadas, como estimação de pose, a detecção de objetos, onde é possível, por exemplo, realizar o monitoramento de determinados objetos em tempo real. Existe a classificação de imagens, a segmentação de objetos, que vai subdividir uma imagem em partes, extrair, no caso, os objetos de interesse, e isso, consequentemente, facilita análises automatizadas. Além dessas 4 tarefas aqui, existem outras, como OCR, para a extração de caracteres presentes em imagens, existe reconhecimento de faces e assim por diante. Atualmente existem algumas bibliotecas e frameworks que permitem o desenvolvimento de aplicações de visão computacional ou de aprendizado de máquina que podem rodar diretamente nos navegadores como o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Firefox, sem a necessidade de instalar softwares adicionais que demandam um alto poder de processamento ou outros recursos mais complexos, como é o caso de alguns modelos de Deep Learning mais robustos, mais avançados. E isso é possível porque a maioria dos browsers hoje em dia suportam o WebGL, que é o recurso que vai realizar todas as operações computacionais que são necessárias para a execução desses modelos de Deep Learning, de aprendizado de máquina no browser. E a biblioteca que nós iremos utilizar no desenvolvimento é a ML5.js, que, de acordo com os desenvolvedores, foi implementada com o objetivo de tornar o uso do aprendizado de máquina mais acessível, simples e intuitivo. Aqui nós temos a documentação da biblioteca, onde a gente consegue visualizar o que pode ser realizado com ela. A gente tem aqui funções, métodos de classificação de imagens, detecção de objetos. Existe aqui a detecção de determinados pontos nas mãos, estimação de pose, além de operações envolvendo imagens, existe também a classificação de som, a predição de sentimentos em textos. Então, são diversas coisas que podem ser realizadas com essa biblioteca. Existe aqui também alguns utilitários, como esse de rede neural, onde a gente pode treinar o nosso próprio modelo de rede neural para tarefas de regressão, classificação. Existe aqui também a possibilidade de treinar uma rede neural convolucional,
seria aqui. Além desse utilitário, existe esse de extração de características, que é útil para tarefas de transferência de aprendizado, onde a gente vai utilizar um modelo pré-treinado para extrair características e, consequentemente, fazer o treinamento de um novo modelo mais específico para determinadas classes que ainda não foram treinadas por esse modelo anteriormente. Existe esse utilitário para classificação utilizando o KNN, esse K-means clustering para um aprendizado não supervisionado. Então, são muitas coisas que podem ser realizadas por essa biblioteca, que foi construída, inclusive, com base no TensorFlow.js. Além do ML5.js, nós iremos utilizar o HTML, o CSS, o JavaScript e também o Bootstrap para estilizar a interface da aplicação. E o que nós iremos construir é uma página web que vai permitir que o usuário forneça exemplos de gestos por meio da webcam que representem as setas para cima, para a esquerda, para baixo e para a direita, e com base nessas ações vai ser possível controlar esse jogo específico. A ideia é que os conceitos e os comandos que você irá aprender durante esse intervalo técnico também possibilite que você aplique essas mesmas tarefas em outros tipos de aplicações que envolvam outros contextos, outras classes e coisas do tipo. E o que nós iremos usar para realizar a classificação é um modelo pré-treinado de Deep Learning chamado MobileNet, que vai possibilitar a extração das características presentes nas imagens que nesse contexto vão ser obtidas por meio da webcam, para que em seguida essas características sejam enviadas para um outro algoritmo de aprendizado de máquina, chamado KNN, ou K vizinhos mais próximos, realizar de fato a classificação do gesto que está sendo realizado. O que esse algoritmo KNN faz é classificar os dados com base na classe predominante dos K vizinhos mais próximos a esses dados que foram fornecidos. Ou seja, ao receber um novo exemplo, ele vai calcular a distância entre esse exemplo e os dados existentes e vai identificar as similaridades entre esses exemplos. E é com base nessas similaridades que ele vai determinar qual é a classe que o exemplo fornecido pertence. Neste caso do slide, nós podemos tentar determinar qual é a classe do círculo verde. Ele pertence à classe dos quadrados azuis ou dos triângulos vermelhos. A isso vai depender do valor de K. Se nós definirmos o valor de K como 3, então nós vamos ter que o círculo verde ele pertence à classe dos triângulos vermelhos, porque a quantidade de triângulos vermelhos considerando os 3 vizinhos mais próximos é 2, então é predominante. Agora, se nós aumentarmos o valor de K para 5, a gente já vai ter que este exemplo verde pertence aos quadrados azuis. Então, o KNN funciona dessa forma. Agora, partindo para o código, nós temos a seguinte estrutura no projeto. Existe uma pasta chamada Assets, e nessa pasta existem 3 subpastas, a de Images, contendo os ícones do projeto. Esses ícones foram baixados do Flat Icons, e os links para cada um desses ícones estarão disponíveis no repositório do projeto no GitHub. Na pasta Scripts existe o arquivo com o script do jogo e também o script do projeto. É nesse arquivo index.js que nós iremos implementar a parte do aprendizado de máquina. Na pasta Styles estão os estilos da aplicação e também do jogo. E no arquivo index.html nós temos a implementação de toda a
interface da aplicação. Nela existe a importação do Bootstrap para estilizar a aplicação e deixar responsiva. Existe a importação dos arquivos que estão dentro da pasta Assets, que é o index.css, index.js e os arquivos do jogo. Existe a importação do Font Awesome para colocar um ícone nos botões. E por fim, e o principal, a biblioteca ml5.js. O que nós precisamos entender aqui na página, com relação a todo esse código, é que existe uma área para exibição do vídeo da webcam, outra área para exibição do jogo, que vai ser exibida quando o usuário apertar o botão de iniciar a classificação, e será removida assim que o usuário apertar o botão de parar a classificação, que nós veremos logo mais. Existe uma área onde será exibido um card contendo os gestos detectados. Nesse card serão colocados os ícones para cada um dos gestos, que seriam aqueles ícones que eu exibi agora há pouco. E existe um card onde se encontram alguns botões para a inserção dos exemplos, do exemplo para cima, para a direita e assim por diante. Cada um desses botões possuem elementos spam que servirão para indicar a quantidade de exemplos adicionados até o momento para a classe em questão. E além desses botões de inserção de exemplos, existem dois botões: o botão para baixar o modelo e o botão para carregar o modelo, que vai servir para reutilizar modelos que foram treinados previamente. No código foi colocada uma área para exibição de feedback caso o vídeo não possa ser carregado, e outra área para mensagens referentes ao modelo de aprendizado de máquina, mensagens como modelo carregado e coisas do tipo. E por fim, existem dois botões: um botão para iniciar a classificação, que vai exibir o jogo e iniciar todo o processo de classificação em tempo real, e o botão de parar a classificação. Todo esse código vai estar disponível no GitHub para que vocês possam visualizar com mais profundidade. Além disso, existe um blog onde vocês também poderão ver outras explicações com relação a esses elementos, a esses atributos que foram inseridos nessas tags. Todo esse código se refere a essa interface, a essa página, onde existem aqui os botões que foram mencionados anteriormente para inserir os exemplos de treinamento. Existe aqui a classe negativa, que é importante para quando nenhuma destas classes de interesse forem reconhecidas pelo modelo. Aqui estão os botões de baixar e também carregar o modelo, que ainda não foram implementados. Quando o usuário apertar o botão de iniciar a classificação, o jogo será exibido e o card referente à indicação de qual classe está sendo reconhecida no momento também será exibido. Quando o botão de parar classificação for pressionado, aquela tela inicial com a inserção dos exemplos irá retornar para que, caso seja necessário inserir novos exemplos, o usuário possa. Então é basicamente essa a interface da aplicação, e agora a gente vai colocar de fato a parte do aprendizado de máquina no código. Ok, agora vamos lá para o arquivo index.js. Nesse arquivo já foram incluídas todas as implementações que vão proporcionar a interação com a interface, que seriam os botões, as áreas para exibição da câmera de vídeo, o espelhamento do vídeo, a exibição de feedback em caso de erros, as interações com
os botões de iniciar classificação, parar classificação e assim por diante. Algumas coisas agora nós vamos implementar, que seria salvar o modelo, carregar o modelo, implementar a parte de classificação de fato, carregar o MobileNet para extrair as características, adicionar exemplos. Então tudo isso nós iremos implementar agora. A primeira coisa que nós vamos fazer é declarar duas variáveis, uma chamada shouldClassify, que vai controlar o processo de classificação e também parar a classificação, então uma variável booleana. A outra variável é para verificar se o modelo MobileNet foi carregado. Se ele tiver sido carregado, aí nós podemos iniciar o processo de inserir exemplos, de extrair as características dos frames do vídeo e coisas do tipo. Além disso, nós precisamos criar outras duas variáveis que vão ser os hiperparâmetros. A primeira seria o min threshold, ou limiar mínimo, que vai servir para estabelecer um limiar que vai considerar um determinado gesto que foi classificado pelo modelo como válido ou não. Assim a gente consegue aumentar a taxa de acertos da aplicação. Neste caso, eu vou colocar 0,90, que seria 90%. A outra variável vai determinar a quantidade de vizinhos mais próximos, que foi explicado anteriormente. Então, eu vou chamar de k-nearest neighbors. E nessa variável, eu vou estabelecer o valor de 11. Então, eu vou considerar os 11 vizinhos mais próximos para determinar qual a classe que o gesto que eu estiver realizando pertence. Depois de declarar essas variáveis, a gente pode agora criar o modelo KNN. Eu vou chamar de KNN Model Classifier. E para carregar, a gente precisa importá-lo diretamente da biblioteca ML5. Então, para isso, a gente usa ml5.knn classifier. E com isso, a gente já cria o modelo de classificação com KNN. O próximo passo agora é criar o extrator das características com o MobileNet. Então, eu vou criar a variável FeatureExtractor, que vai receber o extrator de características do ML5. A gente precisa informar que nós estamos considerando o MobileNet e criamos um callback que vai permitir que a gente exiba uma mensagem de que o modelo foi carregado. E a variável shouldClassify, ou melhor, MobileNet, vai receber o valor de true. A partir daí, a gente consegue agora inserir exemplos para o modelo KNN que a gente criou aqui. Agora nós vamos inserir os exemplos. Nós vamos implementar o código que vai ser responsável por inserir exemplos de cada uma das classes que nós desejamos classificar. Nesse trecho de código aqui, existe um mouse over, um evento de mouse over, que é quando o usuário estiver com o mouse sobre o botão para a inserção de uma determinada classe, e o mouse out, que é para finalizar a execução da inserção dos exemplos de uma determinada classe. Então, nós temos aqui um intervalo que vai controlar isso a cada 100 milissegundos. É dentro deste intervalo que nós iremos chamar uma função que vai permitir a inserção dessas características no modelo do KNN para que ele possa classificar posteriormente. Se nós formos observar esse BT Use to Add Train Data, ele consiste em um objeto
que contém a referência para os botões de inserir exemplos e também o nome das labels. Então, por isso que nós estamos usando um for each, para que a gente possa repetir todo esse processo para cada um desses botões. Então, através de btn.label, a gente consegue saber exatamente qual classe, no caso, que está sendo acionada. Então, eu vou remover isso aqui e vou chamar uma função chamada addNewTrainData. E nessa função eu vou passar a label que nós estamos verificando no momento. No caso, a label referente ao botão que está sendo acionado. Então, nós vamos implementar essa função aqui, que recebe a label. E dentro dela, a gente vai precisar verificar se o MobileNet foi carregado. Dentro dessa função, a gente vai extrair as características utilizando o Feature Extractor. E no Feature Extractor existe um método chamado infer, que vai inferir as características considerando o vídeo. O vídeo, no caso, a webcam. A gente passa como parâmetro a tag. Se nós formos observar aqui, a gente está obtendo a referência para a tag que foi criada aqui, com o ID webcam. Então, é exatamente esta tag que nós passamos como parâmetro para o método infer. Com isso, a gente vai conseguir obter as características. Após obter essas características, a gente vai utilizar o nosso modelo KNN que nós criamos aqui para inserir esse exemplo com base na característica que foi obtida. Então, a gente coloca KNN Model Classifier .add example. Nele, a gente passa como parâmetro as características e também qual é a label, a qual classe essas características pertencem. Então, a gente passa a label. Com isso, a gente já conseguiu inserir um exemplo para uma determinada classe. Agora, a gente precisa exibir para o usuário na aplicação quantos exemplos existem. No caso, naqueles elementos spans que eu exibi anteriormente. Então, a gente tem aqui uma variável chamada Total Examples Added to Train, e nela a gente possui uma referência para cada um daqueles elementos spans. Com isso, a gente consegue acessar o elemento passando a label, que nós estamos verificando atualmente. A gente vai acessar o inner text para alterar o valor, e o valor que nós iremos passar, nós iremos obter de um método pertencente ao KNN Model Classifier, que retorna para a gente a quantidade de exemplos por label. Então, a gente usa o KNN Model Classifier e a gente chama o método getCountByLabel. Esse método vai basicamente retornar um objeto onde vai existir a label específica e um valor, que seria a quantidade de exemplos na label, por exemplo. Então, a gente consegue acessar esse valor também especificando a propriedade label. Com isso, a gente já atualiza a quantidade lá na interface. O próximo passo é começar a classificação. Para isso, nós iremos criar uma função chamada classifyGesture. E essa função será chamada quando o botão de iniciar a classificação for pressionado.
Mas antes de chamar a função, a gente precisa verificar se o modelo KNN possui classes para realizar a classificação. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar um método do KNN Model Classifier, que vai retornar a quantidade de labels já inseridas. O nome do método é getNumLabels. E com isso, a gente precisa verificar se existe pelo menos uma classe para classificar. O ideal é que sejam duas, no caso, ou mais. Mas eu vou colocar aqui, se QTD_labels for maior que 0, aí a gente pode iniciar o jogo a ser controlado. A gente precisa setar o should_classify, que é aquela variável booleana que a gente criou lá no início, para true, que é para manter o loop da classificação. Em seguida, a gente precisa exibir o painel que vai mostrar aquelas imagens referentes às classes que foram detectadas e esconder o painel que exibe os botões para inserção de exemplos. Então, para fazer isso, a gente adiciona a classe hide no painel de inserção de exemplos e remove a classe hide do painel de gestos, de exibição dos gestos que estão sendo detectados. Essa classe hide consiste basicamente em um display none. Retornando para o código, após fazer esses procedimentos de exibir o painel e esconder o de inserção de exemplos, a gente chama a classe classifyGesture. Se essa condição da quantidade de labels não for satisfeita, então a gente precisa exibir feedbacks. Para isso, a gente vai utilizar o elemento Model Feedback Indicator Area e nós vamos inserir a mensagem apropriada para a situação. Então a gente coloca Model Indicator Area. A gente vai remover a classe hide, porque ele começa escondido da interface, e a gente vai fornecer um inner text contendo adicione imagens de exemplos antes de iniciar a classificação. Então, se esta condição não for satisfeita, esse feedback vai ser exibido na interface, para que o usuário possa inserir mais exemplos e então continuar o processo de classificação em tempo real. Para classificar, dentro da função classifyGesture, a gente vai precisar também obter as características do frame de vídeo, obtido através da webcam, utilizando aquele mesmo método que a gente utilizou anteriormente, que é o infer do Feature Extractor. Nele, a gente também vai passar a tag de vídeo. Depois de extrair as características, a gente vai passar para o KNN Model Classifier, utilizando o método classify, as características, a quantidade de vizinhos mais próximos que a gente definiu anteriormente, e a gente vai criar um callback, que eu vou chamar de getLabelsReturned from model, que vai ser declarado aqui em cima. Esse callback vai receber dois argumentos, que é o erro e o resultado da classificação. Se houver algum erro, a gente pode finalizar a classificação, não exibir nenhum resultado no caso. Agora, caso não tenha nenhum erro, a gente vai verificar se existe os resultados usando a propriedade confidences by label, que vai retornar para a gente um objeto contendo a probabilidade para cada uma das classes que foram inseridas. Então, vai ser um objeto nesse formato. Vai ter aqui a probabilidade, por exemplo, 0.8. Aqui vai ter a probabilidade 0.1 e assim por diante.
Então, eu vou armazenar esse resultado em uma variável chamada confidences. E depois de fazer isso, eu quero obter a label, cuja probabilidade é maior ou igual ao limiar mínimo que nós definimos anteriormente. Então, para isso, eu vou usar o método entries, que vai retornar um array com pares de chaves e valores nesse formato. E depois de fazer isso, a gente usa o .find, considerando apenas a confiança, a probabilidade, e a gente retorna o elemento cuja probabilidade é maior ou igual ao min threshold. Isso vai retornar para a gente o primeiro elemento que satisfazer essa condição no formato down.0.9, por exemplo. Depois de fazer isso, a gente precisa verificar se algum valor foi retornado. Se houver algum retorno, a gente vai atualizar a imagem no painel de exibição de gestos. Para isso, a gente precisa desse elemento aqui, que é o que vai inserir a imagem, exibir a imagem na interface. Então, a gente altera o src e puxa o ícone da pasta Assets. Como os ícones estão nomeados com os nomes das classes, a gente vai conseguir setar passando a label e o index 0, que é a posição onde o nome da classe se encontra. Depois nós fornecemos a extensão da imagem. Depois de fazer isso, a gente pode colocar um console.log indicando a label que foi detectada e também fornecendo o valor da probabilidade. E depois de fazer isso, a gente precisa controlar a tecla direcional. Para fazer isso, a gente chama essa função aqui, control arrow keys based on a label, e a gente passa a label que foi detectada. Essa função vai disparar o evento de pressionar uma determinada tecla, desde que ela não seja da classe negativa. E essa tecla, essas teclas, no caso, foram definidas aqui, onde foi criado um evento do tipo keyDown e a gente menciona qual é a tecla referente a este evento. Aqui seria Features. E aqui a gente precisa também chamar novamente a função classifyGesture se a variável shouldClassify for true, para manter o loop da classificação enquanto o usuário não apertar o botão de parar a classificação de fato. E com isso a gente já consegue fazer a classificação em tempo real e também controlar as teclas direcionais com base nos gestos que são classificados. O próximo passo é permitir parar a classificação. O que nós precisamos fazer aqui, além de colocar a classe RAD no jogo, exibir o painel de inserção de exemplos novamente e esconder o painel que exibe as imagens dos gestos classificados, seria atribuir o valor falso para a variável shouldClassify. Com isso, essa condição aqui não será mais satisfeita e, consequentemente, o método classifyGesture não vai ser mais chamado. Então, é dessa forma que nós paramos o processo de classificação. Agora, que tal a gente salvar o modelo? Para fazer isso, a gente precisa primeiro se certificar de que o KNN possui labels. Não faz sentido a gente salvar um modelo vazio.
Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aquele mesmo método chamado getCountByLabel. E se a quantidade de labels for maior que 0, a gente vai chamar um método do KNN Model Classifier chamado save. Então, basta chamar esse método que o modelo já é salvo para ser reutilizado posteriormente. Agora, caso a quantidade de labels não seja maior que 0, a gente precisa fornecer um feedback para o usuário. Então, a gente vai utilizar aquela mesma tag, a gente vai remover a classe height dela para que possa ser exibida na interface. E a gente vai fornecer a seguinte mensagem: adicione imagens de exemplos antes de salvar o modelo. Então, se o usuário tentar salvar um modelo vazio, esse feedback será fornecido. E para carregar o modelo, a gente precisa acionar o elemento de input que é referenciado por essa variável. Para isso, a gente chama o método click. Quando esse botão for pressionado, o usuário poderá fornecer o arquivo que foi baixado através do botão de salvar o modelo. É basicamente um arquivo JSON. Então, é esse arquivo que precisa ser fornecido. Quando o arquivo for inserido, a gente vai conseguir acessar ele através do evento.target.files. E a gente passa a posição 0, o índice 0. Com isso, a gente consegue obter acesso ao arquivo que foi fornecido. Após obter o arquivo, a gente precisa transformar ele para URL para que ele possa ser carregado pelo KNN Model Classifier. Então, para fazer isso, a gente chama um método chamado createObjectURL e a gente passa o arquivo. Depois de fazer isso, a gente pode chamar o método load do KNN, que vai receber a URL que nós acabamos de criar. E como segundo parâmetro, nós colocamos um callback, que vai atualizar a quantidade de exemplos que existem para cada classe na interface. E para isso, nós iremos utilizar um método que a gente já utilizou anteriormente, que é o getCountByLabel. E para inserir os exemplos, a quantidade de exemplos por classe corretamente, a gente vai utilizar o atributo mapString_toIndex, que vai retornar para a gente todas as labels ordenadas corretamente conforme o índice no KNN. Isso serve para que a gente não insira incorretamente uma quantidade de exemplos para uma classe, sendo que seria para outra, por exemplo. Como isso retorna um array, a gente vai usar o forEach. E no forEach a gente vai obter a label, já que esse array consiste de labels, que são as classes que foram inseridas para a classificação. Dentro do forEach a gente vai chamar o objeto TotalExamplesAddedToTrain para que a gente possa atualizar a quantidade de exemplos na interface. Para isso a gente passa a label e no innerText a gente atribui o TotalExamples referente à label em questão. Então, com isso, ao carregar o modelo, a gente já atualiza a quantidade de exemplos que foram inseridos, considerando esse modelo que foi treinado anteriormente, na interface. Depois de fazer isso, é importante fornecer um feedback para o usuário, indicando que o modelo foi carregado com sucesso. Para isso, a gente usa aquela mesma tag de feedbacks e no innerText a gente coloca a mensagem:
modelo carregado com sucesso. Caso ocorra algum erro, é importante também fornecer um feedback para o usuário. Neste caso seria erro ao carregar o modelo. Com isso, nós finalizamos a implementação de todo o fluxo de adicionar exemplos, classificar, salvar o modelo e carregar o modelo. E agora nós vamos testar a performance da aplicação e do KNN no processo de classificação dos gestos. E a gente pode executar a aplicação utilizando o Live Server. Antes de executar, nós precisamos corrigir esse método aqui, que seria, na verdade, o getNumLabels ao invés do getCountByLabel, que seria o mesmo método que a gente chama para permitir a classificação ou não. Então, para executar, a gente vai com o botão direito do mouse, clicar em Abrir com Live Server. Live Server é uma extensão que a gente pode instalar por aqui, digitando Live Server. Seria esta primeira extensão aqui. Com essa extensão, nós vamos conseguir executar a aplicação. Então, deixa eu iniciar a aplicação. Então, agora vamos testar de fato a aplicação. Antes de inserir exemplos para classificação em tempo real, vamos verificar se ao tentar baixar um modelo vazio, sem exemplos adicionados ainda, se aquele feedback que nós colocamos no código será exibido na interface. Então eu vou clicar no botão e de fato foi exibida a mensagem solicitando a inserção de exemplos antes de tentar salvar o modelo. Se eu clicar no botão de iniciar a classificação, uma mensagem semelhante é exibida na interface. Agora eu vou começar a fornecer exemplos para treinamento. O ideal é que vários exemplos sejam fornecidos para cada uma das classes para que a precisão do modelo seja maior. Então, neste primeiro momento, eu vou considerar apenas duas classes para treinamento, que seria a classe para baixo. Então, se eu realizar este gesto, eu estarei acionando a tecla para baixo. E agora, se eu estiver realizando este gesto, eu estarei acionando a tecla para a direita. Além destas classes, é importante inserir exemplos considerando a classe negativa, que seria quando nenhuma das teclas são acionadas. Então, a gente fornece vários exemplos que não representam nenhuma destas teclas. Após fornecer uma quantidade razoável de exemplos, a gente pode iniciar a classificação. E se eu realizar este gesto aqui, a tecla para baixo será acionada. E se eu realizar este gesto, a tecla para a direita será acionada. Então, a gente percebe que o modelo está funcionando. Então, para baixo, para a direita. Agora, eu vou, na verdade, inserir um modelo que eu já havia baixado anteriormente, que seria o knn.json, onde eu coloquei vários exemplos para cada uma das classes. E agora eu vou exibir o funcionamento. Então, primeiramente, eu vou mover para baixo, depois para a direita, depois para cima, esquerda, e eu posso também reiniciar o jogo. E com isso a gente percebe que
nós conseguimos controlar corretamente a aplicação. Então, caso você queira baixar o modelo, a gente vai agora verificar se de fato o modelo é baixado. Faltou esse teste. Então, vou inserir alguns exemplos aqui. E alguns aqui. E se eu tentar baixar o modelo, ele será baixado. E se eu iniciar a classificação e fizer o gesto para cima, a classe será classificada corretamente. Então, finalizando, eu espero que vocês tenham gostado do projeto que foi desenvolvido durante esse intervalo técnico. Em casos de dúvidas, vocês podem enviar um e-mail para labs-l@pitank.com. Além disso, todo o código referente a esse projeto estará no GitHub do Labs e haverá também um blog contendo informações sobre esse projeto. Muito obrigada!